Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos então à nossa aula da semana, onde nós vamos fazer a correção então do módulo 22 do livro 2, ângulo de vocês. Então, lembra que na aula passada nós vimos e estudamos sobre o roteiro de viagem, onde eu fiz a leitura junto com vocês aqui de todo o roteiro de viagem, de qual cidade era? Quem vai lembrar? De Salvador. Isso mesmo! Então vamos então resolver as questões desse módulo. Primeira, no parágrafo de abertura do roteiro, o autor descreve a cidade de Salvador. E é importantíssimo, pessoal, que vocês releiam esse roteiro de viagem para que a gente possa dar sequência na resolução da atividade. A. Considerando o gênero do texto, explique qual é a principal finalidade do autor nessa introdução. Então, leiam a introdução do texto, onde ele inicia esse roteiro de viagem para a cidade de Salvador, e eu quero que vocês considerem, então, o gênero do texto, explicando qual é a principal finalidade. O que o autor queria? Qual a finalidade na introdução desse texto? Vamos, então, à resposta. Como se trata de um roteiro de viagem publicado em uma revista, o objetivo do autor é motivar os leitores a viajar para a cidade de Salvador. Lembra que eu falei na aula passada que o roteiro de viagem é um gênero textual que ele tem tanto essa função de te informar, como também alguns especialistas usam ele como forma de propaganda? Então, bem no início, qual é a finalidade do texto, da pessoa que fez o texto? É incentivar, como ele foi publicado em uma revista, o objetivo do autor é motivar, ou seja, é incentivar, fazer a propaganda da cidade, de modo a fazer com que nós nos convençamos a viajar até lá. B. Consultando em um dicionário o significado da palavra país, explica a expressão nasceu com o país, utilizada na primeira frase do texto. Na primeira frase do texto, ele colocou o ano e disse que Salvador, ela foi formada, a cidade de Salvador foi formada juntamente com o nosso país. Então vamos lá. A palavra país tem um significado de território com organização, identidade social e política. Essa é o significado dicionarizado da palavra país. O fato de ter sido declarada capital mostra que, em 1549, o território já possuía uma organização social e política, ou seja, já começava a existir, ou seja, a nascer como um país. Então, aqui nós vimos o significado da palavra país e explicamos a expressão que, quando ele fala que Salvador nasceu com um país, porque quando o nosso país estava sendo formado, estava sendo construído aqui, descoberto, Bahia foi a nossa primeira capital. C. Preencha o diagrama esquematizando o desenvolvimento do parágrafo de abertura. Estamos tratando até agora, pessoal, do parágrafo de abertura, do primeiro parágrafo. Aqui nós temos o diagrama onde ele coloca Salvador, 1, lugar especial, pela, 2 e 2. Então, ele quer que nós façamos o quê? O preenchimento com relação a como que andou o desenvolvimento desse parágrafo. Vamos lá, então, a resposta. Aqui, ó, Salvador, nós temos a cidade. Primeiro, ele vai falar sobre a história e a fundação da cidade. E depois, ele começa a falar dos lugares especiais. Ele vai falar, em segundo lugar, da natureza de Salvador. E, em terceiro lugar, da localização geográfica. Então, preencham dessa mesma maneira no livro ângulo de vocês, tá? Ó, história e fundação, quando ele começou, e ele começou a falar dos lugares de Salvador. Falou da natureza primeiro e depois da localização geográfica. Aqui na terceira questão, pessoal, vocês farão sozinhos em casa, tá bom? Por quê? Porque é uma atividade que depende totalmente de vocês. Observem só as instruções. Suponho que farão juntos, acompanhados por um professor, a viagem proposta do roteiro do guia Mapa Brasil. Utilize o Atlas para consulta. Então, para essa atividade, vocês têm que ter um mapa, um Atlas, né? Onde tem os mapas, onde tem todo o nome de BR, nome de rua do nosso país. Então, se você não tem em casa, eu peço que você baixe na internet, no seu celular, o tablet, do computador, para que você consiga, então, fazer e realizar essa atividade. O que vocês vão fazer? Na letra A, assinale no mapa do Brasil a cidade de Salvador e a cidade que vocês moram. Então vamos retornar aqui ao mapa. No livro de vocês vão ter acesso ao mapa do Brasil geral
E a letra A, ele quer que você, nesse mapa, marque o lugar onde você está, aqui no Maranhão, né, gente, geografia. E você tem que marcar, então, onde que se encontra nesse mapa, no mapa do Brasil, a cidade de Salvador. A letra B. Trace de modo simplificado e em linhas retas o trajeto que vão seguir até Salvador. Para isso, decida antes qual vai ser o meio de transporte. Carro, ônibus, trem, navio, avião ou uma combinação de dois deles. Sobre as linhas, desenhe pequenos símbolos que representem esses meios de transporte. Então, vamos lá. Vocês vão voltar aqui, então, no mapa. Primeiro ponto, vão marcar Imperatriz, que é onde vocês estão, ou se vocês estiverem em outro lugar, marquem também. Vão marcar o segundo ponto, Salvador. O que vocês vão fazer? Vocês vão tracejar uma linha. Primeiro, vocês vão aqui decidir como é que vocês iriam para Salvador. Vocês iriam de carro, de ônibus, de navio, de trem. Vocês vão tracejar, então, todo esse mapa aí de Imperatriz ou outro lugar até Salvador. Vão tracejar e vão fazer esses símbolos. Eu vou de carro até cidade tal, de lá eu vou de avião. Aí vocês vão, então, confeccionando o mapa de vocês, tá bom? C. Calculem a distância aproximada a ser percorrida. Utilizem para isso a escala do Atlas. Então, com o Atlas que eu pedi para que vocês tenham acesso, vocês vão calcular a distância da cidade que nós estamos, onde vocês estão, até a cidade de Salvador. E o tempo aproximado que será gasto até chegar ao hotel em que se hospedarão no centro de Salvador. Então, ele já te fala que você vai se hospedar no centro de Salvador. Aí você vai decidir. Dependendo da forma como você vai, da sua forma de locomoção, você vai demorar algumas horas, meio-dia, um dia inteiro, mais de um dia. Aí vai depender também do que você respondeu na letra B. E a D, considerando que a viagem se iniciará às 8 horas da manhã, que atividade poderão realizar em Salvador ainda no dia da chegada? E escolha entre as propostas sugeridas pelo roteiro do Guia Mapa Brasil. Então, na letra D, você vai considerar tudo isso aqui, que você vai sair de casa às 8 horas da manhã. Depois das 8 horas da manhã, é que você vai fazer os cálculos de qual horário que você vai chegar lá, dependendo do meio de transporte que você vai utilizar, tá bom? E, dependendo desse meio de transporte, da quantidade de tempo que você vai demorar para chegar lá, eu quero que vocês coloquem o que vocês vão fazer quando chegar lá. Lembra, releiam o roteiro de viagem, porque lá ele fala exatamente o que você tem que fazer durante o dia. À noite, o que melhor você tem que fazer à tarde ou pela manhã. Na quarta. Suponham que vocês tivessem de escolher a época em que fariam esse passeio à capital da Bahia. Observem o gráfico climático de Salvador e respondam. Lá no roteiro de viagem que nós lemos na aula passada, também tem esse gráfico climático. A. Pensando em evitar o risco de as chuvas estragarem o passeio, qual seria a época menos adequada para a viagem? Observando lá o mapinha, o mapa climático, o gráfico climático, você vai saber aqui qual que se você pudesse escolher, qual a época que vocês poderiam escolher de melhor para viajar até Salvador, de modo que as chuvas não estragassem seu passeio. E na letra B, que tipo de roupas e calçados você colocaria na mala se a viagem fosse entre dezembro e fevereiro? Então, ainda se relacionando e estudando aquela tabela climática, aquele gráfico climático que temos no roteiro que foi lido aqui com vocês, eu quero que vocês respondam que tipo de roupa. Roupa de frio, roupa de calor, chinelo, sapato, bota, se você fosse viajar entre dezembro e fevereiro. E a quinta, a partir das informações do roteiro, indiquem A. 2 passeios que consideram imprescindíveis nessa viagem e expliquem o porquê. Então, após tracejar todo aqui o seu roteiro de viagem, o seu plano de viagem, vocês vão responder quais são os 2 passeios que vocês não perderiam lá em Salvador. E na letra B, dos 2 passeios que não fariam em Salvador. Então, na letra A, vocês vão colocar 2 passeios que vocês não perderiam de jeito nenhum. E aqui na letra B, 2 lugares que vocês não iriam ter interesse em visitar. E a letra C, que tipo de comida escolheriam ou evitariam nos restaurantes? Lá no nosso roteiro de viagem, tem tudinho lá, o tipo de comida. Lembra que ele fala que tem que começar devagar, com um prato tal, e assim você vai progredindo na culinária de lá? Então eu quero que vocês respondam qual tipo de comida você ia escolher quando você chegasse a Salvador.
Então, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Acompanhe as redes sociais, Agenda Edu. Até breve.